Olá, uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Hoje vamos continuar a nossa terceira aula sobre o livro O Tempo do Fim. E lembrando que se você ainda não tem o livro O Tempo do Fim, fica ligadinho aí que depois eu explico para você como é que você pode fazer para adquirir, tá bom? Bom, nas nossas duas últimas aulas nós falamos sobre a maneira de interpretação da Bíblia. Falamos que ela não pode ser uma maneira alegórica, porque uma maneira alegórica cria muita confusão. E é exatamente por causa disso que nós temos tanta confusão religiosa. Quando você vê um pregador utilizando um texto de maneira alegórica, sai correndo de perto dele, porque a Bíblia ela foi feita para ser interpretada assim, de modo literal. As suas alegorias já são próprias, e nós temos que tomar muito cuidado quando nós lemos as alegorias bíblicas para não tomarmos aquilo de uma maneira como se aplicasse a nós. Portanto, agora vamos falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus. O nosso capítulo 2, ele começa dizendo assim: os cristãos não constituem uma seita apocalíptica. Entendem que os últimos dias é o período que compreendem desde a ascensão e derramamento do Espírito Santo até a volta de Cristo. Assim estamos nos últimos dias por 2000 anos. Porém, nosso Senhor Jesus nos alertou: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Neste estudo, iremos considerar alguns sinais que precedem a vinda de Cristo e do arrebatamento durante a história, o que em si mesmo aguçarão nossos sentidos para este momento maravilhoso. De modo que o que nós precisamos começar compreendendo. Primeiro, nós estamos nos últimos dias desde o dia do Pentecostes. Então essa ideia que os últimos dias começaram em 1844, esta ideia de que os últimos dias começaram em 1914, estas são ideias colocadas por seitas para que possa simplesmente manter os seus adeptos nas suas teias, tá bom? Então guarde bem isto. Assim, qual é o texto bíblico onde a gente consegue provar que os últimos dias começaram lá nos dias de Pentecostes? Você vai pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 3, para poder você fazer o contexto. E ali você vai ver Pedro citando a profecia de Joel, que diz: e nos últimos dias diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda sorte de carne. Portanto, nós percebemos que Pedro faz o testemunho de que os últimos dias e a profecia de Joel se cumprem ali no Pentecoste. Olha só que interessante, isso tem tudo a ver com a interpretação bíblica. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. De modo que nós estamos vivendo agora, neste exato momento, há 2 dias dos últimos dias, ok? O que para nós é 2000 anos, para Deus é apenas 2 dias. Lá no sermão profético, Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, e Mateus 24:3 nos diz o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Note que aqui os discípulos de Jesus eles fazem 3 perguntas, não é uma só, são 3. A primeira: quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? Esta primeira parte está relacionada com a destruição do templo, porque se você notar, eles estavam admirando o templo e Jesus diz que aquele templo vai ser destruído. Então, quando acontecerá a destruição do templo? Essa é a primeira pergunta. Qual será o sinal da tua vinda? Ou seja, Jesus já havia dito para os seus discípulos que ele voltaria. Portanto, uma vez que ele disse isso, eles estão numa expectativa. Será que ele vai voltar logo?
quando é que ele volta, quais os sinais que ele nos dará. E qual será o sinal da tua vinda e depois do fim do mundo. Ou seja, eles entendem que aquela ordem que eles viviam um dia iria terminar, certo? Jesus não responde aos discípulos na ordem cronológica das perguntas. Vejam, aqui está parte também da interpretação. Por isso que a gente começou o capítulo explicando sobre interpretação da Bíblia. Jesus não responde em ordem cronológica. Ele começa a resposta falando sobre o fim do mundo. Ou seja, quais seriam os sinais do fim do mundo? Então, quando nós pegamos Mateus, capítulo 24, versículos de 4, eu quero que você separe isso e depois você dá uma lida na sua Bíblia e você pode pegar uma caneta e grifar versículos de 4 a 14, sinais do fim do mundo, tá? Então pega a sua Bíblia depois e separa bonitinho. Isso aqui é um estudo que você está fazendo. De 4 a 14, fim do mundo. Do 15 até o 20, então você pode abrir aí um colchetes e escrever destruição do templo. Do 15 até o 20. Do 21 até o 51, aí Jesus fala sobre a grande tribulação e também a sua vinda, exortando os cristãos a estarem vigilantes. Então, deu para marcar? Então eu vou repetir de novo para você não se perder. Olha só, do 4 até o 14, os sinais do fim do mundo. Do 15 até o 20, destruição do templo. Versículo 21 até o 51, nós temos a grande tribulação, o sinal para a vigilância e a vinda de Jesus. Tá bom? Então são essas três divisões que nós temos aí no capítulo 24 de Mateus. E aí nós começamos então a primeira parte, que é Mateus 24, de 4 a 14. Creio que nós conseguiremos explaná-la hoje neste vídeo. Veja que ele começa dizendo: pois muitos virão à base do meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um ponto importante que você não pode deixar se enganar: os últimos dias não é o período que nós estamos vivendo agora, no século 21. O século 21 faz parte dos últimos dias, está contido nos últimos dias. Os últimos dias começaram lá em Pentecostes. Então Jesus disse que apareceriam falsos cristos. Se você estudar a história cristã, você vai perceber que apareceram muitos falsos cristos. Mas agora no século 20 e 21, nós demos destaques a alguns deles. Por exemplo, Sergei Anatolievich Tarop. Ele é conhecido por seus seguidores como Vissarion. Após servir ao Exército Vermelho, Torop se fixou em Minusink, trabalhou como guarda rodoviário do Estado. Depois, ele começa a fazer a sua empreitada, dizendo ser o próprio Cristo. Funda uma igreja, não é? A Igreja do Último Testamento, que tem a sua matriz na Sibéria, e ele possui hoje aproximadamente 4.000 seguidores. Depois nós temos aqui, isso é apenas alguns exemplos para você compreender como essa profecia vem se cumprindo também nos nossos dias. Depois nós temos o Henri Cristo, o Álvaro Thaís, né, que aí eu trago aqui, né, a ficha dele completa, data de nascimento, tudo bonitinho. Segundo ele, depois de uma vida devassa, ele passa agora a ser chamado pelo Pai, onde ele agora é considerado a encarnação do próprio Cristo, né? Portanto, apresenta-se hoje na mídia como Henri Cristo. É interessante quando a gente começa a analisar, né, pessoas que hoje, né, não sei se em sã consciência, né, mas com conhecimento bíblico,
se colocam no lugar do próprio Senhor Jesus. Esses são apenas alguns exemplos vivos, tem outros, né? Mas nós temos alguns que já morreram, que também se autoproclamavam a encarnação de Cristo. Por exemplo, Haile Selassie, o Messias do movimento Rastafari, Sun Myung Moon, que é o precursor, né, do movimento da Igreja da Unificação. Aliás, a igreja essa que, se você olhar aí nas manchetes de jornais, né, agora ela mudou o nome, chama-se Igreja da Família, e existe ali uma pessoa que foi criada dentro dessa igreja, cuja mãe está lá, e ele acabou de assassinar o ex-primeiro-ministro do Japão, né, aquele ministro Abe, tá? Então faz parte dessa seita, e o Sun Myung Moon também dizia ser a encarnação de Cristo. David Koresh, Jacobina Mendes Maurer, Maria Davi Cristos, fundadora da Grande Irmandade Branca, José Luiz de Jesus Miranda, também, né, outro falso profeta que dizia ser a encarnação de Cristo. Todos esses deixaram seguidores. Então notem que Jesus Cristo disse: cuidado, muitos virão à base do meu nome e dizendo: eu sou o Cristo. Percebeu? Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Você está gostando da maneira como nós estamos tratando o livro Tempo do Fim? Poxa, Sião, estou gostando, estou aprendendo muito. Aliás, muitos irmãos têm elogiado esse trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês. Como você pode colaborar? Deixando o seu like. Por favor, deixa aí o seu like, compartilhe com outros também. E você também pode consultar a nossa livraria. Isso mesmo, a livraria edsonreis.com. Vamos dar uma olhadinha aí na vinheta? Percebeu? Agora, olha só, você pode adquirir aí na livraria edsonreis.com, você pode adquirir o livro Tempo do Fim. Inclusive, ele está lá numa promoção muito legal, tá? E olha, gente, daqui a algum tempo também termina, viu? Então, não perde tempo não. Aproveite já e adquira. Livraria edsonreis.com. Basta você digitar no Google edsonreis.com e aí você já tem acesso a todos os nossos materiais. Lá você vai ter o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, digital. Você vai ter a Enciclopédia das Religiões, né? Aproveita também, porque daqui a pouco ela acaba. Então tem, e você pode pagar tudo isso em até 10 vezes. Tá muito facinho. Aproveite, tá bom? Livraria Edson Reis, mas você vai buscar simplesmente assim no Google, edsonreis.com. Não precisa pôr livraria, não precisa pôr mais nada disso, simplesmente edsonreis.com. Vamos prosseguindo aí com a primeira parte do movimento que Jesus Cristo diz que marcaria os últimos dias. Lembrem-se, do 4 ao 14, sinais do fim do mundo. Depois ele diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação e reino contra rei. Talvez alguém diga: mas sempre tivemos guerras na história, sempre tivemos reinos se levantando contra reinos. Não se esqueça, o tempo do fim começou lá em Pentecostes. Então, em toda a história, nós temos guerra sim. De modo que os céticos, que muitas vezes dizem: isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu, porque desde que o tempo do fim começou, lá em Pentecostes, claro, se desenvolveram várias guerras, não é? Mas nós estamos dando ênfase ao que tem acontecido hoje, nos nossos dias. Esta é a nossa ênfase. Então veja só que interessante, aqui no livro Tempo do Fim, desde a página 17 até a página 26, atualizadíssimo, eu trago praticamente
todos os conflitos mundiais que estão ocorrendo. E nós devemos lembrar também agora a guerra da Ucrânia com a Rússia. Vejam, guerras e rumores de guerras. Mas Jesus falou assim: não fiquem apavorados, porque essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Todos esses rumores de guerra, muitas vezes, eles acabam fazendo com que as pessoas fiquem com muito medo de uma guerra nuclear que extermine a humanidade. Mas pode ficar tranquilo, que Jesus disse que isso não vai acontecer. Jesus é o Senhor da história, tá? Eu passo a trazer aqui depois um pouquinho mais sobre outros tipos de guerra. Por exemplo, o presidente George W. Bush, ele lança a guerra contra o terror, né? Desde 2001, quando destruíram as Torres Gêmeas, então o mundo passou a ter muito mais medo. O terrorismo tem aumentado grandemente em todo o mundo, o que mostra um cumprimento da profecia de Jesus, mostrando que isso tudo faz parte do sinal dos últimos dias. Conforme eu citei, algumas pessoas talvez digam assim: mas isso sempre aconteceu. Claro, desde que os últimos dias começaram, isso sempre aconteceu. Antes dos últimos dias, nós nunca tivemos uma guerra mundial, né? Guerras mundiais, guerras que envolveram muitas nações, como foram as guerras napoleônicas, por exemplo. Não, né? Ou outras guerras durante a história, né? Guerras que mataram muita gente. Então, embora as guerras sempre tenham existido, Jesus disse que estas se intensificariam ao passo que o fim se aproxima. Jesus chamou tais guerras de dores de parto. Foi assim que Jesus Cristo disse. E é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. É o momento das dores de parto. Uma mulher não dá à luz espontaneamente sem antes ter as contrações. Então, o que nós estamos vivendo hoje são exatamente as contrações, são as dores de parto. Muitos talvez dirão: mas sempre foi dessa forma, não precisamos nos preocupar. O apóstolo Pedro nos dá uma dica sobre essas pessoas. Ele nos diz assim: surgirão escarnecedores nos últimos dias, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Então as pessoas iriam ter esse tipo de atitude. Mas note, lembre-se bem, os últimos dias não começaram em 1914. Os últimos dias começaram há 2000 anos atrás. E esses escarnecedores viveram no máximo 80 anos para escarnecer, né? Nessa altura do campeonato, muitos já estão mortos e, ao mesmo tempo, a situação ela continua e progride para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse também que haveria grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Então nós percebemos o cumprimento disso daí também, né? Olha só, uma breve estatística nos mostra que o número de terremotos tem crescido em nosso tempo. Estima-se que ocorram a cada ano cerca de 500 mil tremores em todo o globo. Em todo o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, acarretando pouco mais de 350 mil mortes. No século XX, até maio de 1997, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos que provocaram a morte de mais de 2 milhões e 150 mil pessoas. No período de 1900 a 1909, houve no Oriente Médio 141 terremotos. 70 anos depois, de 1970 até 1979, 1.553 terremotos. Tudo isso, pessoal, embasado em fontes históricas. Aí eu alisto aqui
da página 29 em diante, os 10 maiores terremotos que aconteceram, como por exemplo na Rússia, Japão, Croácia, né? No Irã, Filipinas, Japão, México, Oklahoma nos Estados Unidos, em Israel, né? E aí você poderá ter um pouquinho mais de conhecimento consultando o livro O Tempo do Fim. Jesus Cristo disse também que haveria fome. Inclusive, existe aí uma perspectiva, de acordo com os órgãos internacionais, que cuidam que o ano de 2023, devido à guerra da Ucrânia, será um ano terrível e que a fome, ela realmente vai assolar a humanidade. Muitas pessoas já estão estocando alimento. Talvez seja uma dica até para nós, né? As pessoas estão estocando alimento, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, porque sabem que a situação realmente ficará um pouco difícil. Mas de acordo com a organização, a ONU, ela diz o seguinte, que cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso suficiente a alimento. Isso uma estatística feita em 2018. Então as pessoas já passam fome. Imagine, com a guerra da Ucrânia, a Ucrânia que é um grande produtor de trigo, agora a tendência é intensificar-se. Lembrando também que a Rússia é um grande produtor de fertilizante e a Rússia deixando de entregar o fertilizante para determinados países, claro que esses países também terão dificuldades em produzir a sua própria alimentação. De modo que nós percebemos que as palavras de Jesus estão se cumprindo a cada dia. Depois Jesus Cristo disse que nós teríamos doenças e pandemias. Gente, olha só o que está acontecendo hoje. Nós acabamos de sair de uma pandemia, né, que foi a Covid-19, e agora já estamos entrando em uma outra pandemia. A Organização Mundial de Saúde, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, já colocou em estado de alerta aquilo que está sendo chamado de varíola dos macacos. Está começando a se espalhar, já tem se espalhado por cerca de 40 países. Então nós precisamos ficar atentos, pesquisar na internet quais são os riscos, como se adquire esse tipo de situação. Uma vez que você conheça isso, é mais fácil para você se proteger. Então fique atento, não seja como aquelas pessoas negativistas. Eu não quero nem ouvir falar disso, porque você pode ser a próxima vítima. Então muito cuidado, leia, informe-se, busque na internet a maneira do contágio, aonde isso já está, quantos casos tem no país em que você já está vivendo, não é? Pesquise de todas as maneiras. Gente, informação vale ouro. É exatamente isso que nós trazemos aqui no nosso canal pela Bíblia. Informação perita. Eu citei o novo coronavírus, eu dedico aqui algumas páginas, porque quando o livro foi escrito, nós estávamos no auge da pandemia. Então eu dedico aqui algumas páginas e isso serve de alerta para nós e para a história. Depois Jesus Cristo disse que haveria pestes, né? Haveria todo tipo de situações diferentes. Aí nós temos visto o quê? Nós temos visto pestes, pragas de gafanhotos, por exemplo. Né? Nós tivemos no ano de 2019 uma praga de gafanhotos que atemorizou a Argentina, né? Animais que aparentemente são multáveis, como por exemplo as vespas gigantes que estavam invadindo parte dos Estados Unidos, coisas que nunca se ouviu falar, né, dentro de um determinado período da história. Jesus Cristo também disse que os cristãos seriam perseguidos. Jesus falou que os cristãos seriam perseguidos. Aqui na página 42 do livro O Tempo do Fim, você poderá verificar, por exemplo, que cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo em 2019.
Às vezes uma seita que tem aí seus 8 milhões diz que eles são os perseguidos. Não, 260 milhões de cristãos. As igrejas na China, você vai ver a ilustração, são demolidas. Na China, os cristãos não têm vez, a perseguição é intensa. A Bíblia também diz que apareceriam numerosos falsos profetas, não é? E esses falsos profetas, eles estariam falando em nome de Cristo, de modo que eles diriam, eu sou o Cristo. Não é? E como é que nós identificamos um falso profeta? A Bíblia diz que toda vez que o profeta fala em nome do Senhor e a profecia não se cumpre, com soberba falou tal profeta. Você não precisa ter medo dele. De modo que nós temos percebido alguns grupos religiosos aí na mira, principalmente sendo acusados por questões de abuso de crianças. Né? Por exemplo, aqui na página 43 do livro, tem uma matéria, Testemunhas de Jeová pagam 22 milhões de euros por conta de uma questão como essa. Vejam só, e são pessoas que dizem que estão, na realidade, servindo a Deus. Nós temos aqui também o caso de outros, né, que se dizem cristãos, se dizem pastores e que estão na mesma linha de tiro. Tá? Então você poderá dar uma olhadinha. Jesus Cristo disse que o amor da maioria se esfriará e que o evangelho do reino seria pregado em toda a terra habitada. Se você perceber, a internet tornou-se uma bênção. Através da internet, o evangelho tem se espalhado. Imaginem quantas pessoas podem assistir a este vídeo se você compartilhar. Imagine que esse vídeo poderá chegar no Afeganistão, poderá chegar na China, poderá chegar em vários locais onde tem pessoas de língua portuguesa, mas que não têm a oportunidade de ter o evangelho como você tem. Então, nos ajude, aproveite e compartilhe os nossos vídeos. Você gostou? Ótimo! Então, os versículos 4 a 14 nós terminamos de considerar. Na quinta-feira, porque nossas aulas são às terças e quintas. Então a gente vai falar um pouquinho os versículos 15 até o 20, onde vai falar da destruição do templo e também do sistema religioso judaico. É um desafio esse projeto que nós estamos fazendo, mas eu tenho certeza que ele vai ser abençoador na sua vida. Eu quero lembrar a você que o livro O Tempo do Fim você pode adquirir aí na nossa livraria. Basta você digitar edsonreis.com. edsonreis.com. Além do livro O Tempo do Fim, nós temos a Enciclopédia das Religiões, temos o livro Testemunhos de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho e tem lá um curso chamado Softwares Mentais, que vai ajudar você a nunca mais ser enganado por seita ou por ser humano algum. Clique aí na descrição que já está aparecendo, tá bom? Clica aí, livraria, né, edsonreis.com, tá bom? Ou vai no Google direto. Eu vou ficando por aqui, quinta-feira nós nos vemos em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz dele.